Oi, turma! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje vamos continuar os nossos estudos sobre provas em processo penal. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. O feedback de vocês é muito importante para a continuidade do canal. E vamos à aula! As provas objetivam fundamentar as alegações trazidas pelas partes a fim de influenciar na decisão final do julgador, que é o destinatário da prova, correto? Em regra, o juiz não poderá embasar, não poderá fundamentar a sua decisão única e exclusivamente em elementos de prova colhidos na investigação pré-processual, como, por exemplo, no inquérito policial. Afinal, nesta fase, não há necessidade de observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Porém, o ordenamento prevê algumas exceções: as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas. As provas cautelares são aquelas que não podem ser produzidas em momento posterior, como, por exemplo, a oitiva de uma testemunha muito importante que possui uma doença grave. As provas não repetíveis são aquelas que, em razão de sua natureza, só podem ser produzidas uma única vez, como, por exemplo, um laudo pericial atestando a prática de um crime sexual. Já as provas antecipadas são aquelas que deverão ser produzidas antes do processo judicial, pois correm o risco de desaparecerem posteriormente, como, por exemplo, a oitiva de uma vítima que já possui idade muito avançada. Lembrando que é facultado ao magistrado indeferir a produção de provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias ao feito, em consonância ao princípio da economia processual. Beleza? A doutrina elenca as fases de produção da prova. Primeiramente, teremos a proposição, ou seja, a parte interessada irá requerer a produção da prova ao juiz ou juntar determinada prova aos autos. Após, temos a etapa da admissão, onde o magistrado, ao analisar o feito, decidirá pelo deferimento ou não do pedido de produção de prova trazido pela parte ou pelo deferimento ou não da prova em si, já juntada pela parte. Logo em seguida, teremos a produção. Com a prova devidamente colacionada e deferida pelo juiz, as partes terão acesso ao elemento probatório juntado, podendo, desta maneira, manifestar sobre o seu conteúdo. Por fim, temos a apreciação da prova. O juiz, analisando a prova juntada e o contraditório exercido, poderá fazer o seu juízo de valor e proferir a decisão que considera mais justa. Importante: são inadmissíveis no processo as provas ilícitas e as obtidas por meios ilícitos, em consonância ao disposto em nosso ordenamento jurídico. Para saber mais sobre este tema, assista à aula completa sobre o princípio da vedação das provas ilícitas, já disponível aqui no canal. Ainda, em processo penal, é permitida a utilização de prova emprestada, ou seja, uma prova produzida em outro processo. Porém, é imprescindível que se assegure à parte contrária o exercício do contraditório. De acordo com o STJ, é admissível, assegurado contraditório, prova emprestada de processo do qual não participaram as partes do processo para o qual a prova será transladada. A grande valia da prova emprestada reside na economia processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo. Na próxima aula, daremos continuidade aos nossos estudos falando sobre espécies de prova. Se este vídeo facilitou o seu aprendizado,
Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo.